Nem todos merecem nosso respeito. Alguns ultrapassam nossos limites, ignoram nossas necessidades e esperam que fiquemos em silêncio. Carl Jung disse: "O homem não pode existir se não se defender." Neste vídeo, discutiremos 7 maneiras de mostrar àqueles que nos desrespeitam o seu lugar segundo as ideias de Jung. Primeiro, demonstre sua força através do silêncio. O silêncio é uma forma de poder que muitas pessoas interpretam erroneamente. Não falar muitas vezes é visto como um sinal de fraqueza ou concordância. No entanto, as profundas análises psicológicas de Jung mostram como o silêncio pode ser uma ferramenta de transformação quando é uma escolha consciente. De acordo com seus ensinamentos, nossas ações no mundo ao nosso redor refletem nosso estado interno. Nesse contexto, a escolha do silêncio significa assumir o poder, observar a situação à distância e refletir a sombra do outro. Falar ou adotar uma postura defensiva a cada ato de desrespeito significa se expor à energia da outra pessoa. Por outro lado, o silêncio consciente se torna um escudo que protege contra essa energia, ao mesmo tempo em que força a outra pessoa a confrontar seu próprio comportamento. Pessoas com alta inteligência emocional entendem que, em qualquer conflito, sua reação influencia a maneira como a outra parte irá reagir a elas. Se você reagir imediatamente, ficando chateado ou se defendendo em uma situação de desrespeito, a outra parte encontrará uma maneira de manipulá-lo. Aqui aparecem os conceitos de persona e sombra de Jung. A persona é a face que mostramos ao mundo exterior, enquanto a sombra representa os aspectos que ocultamos e rejeitamos. O silêncio estabelece um equilíbrio consciente entre esses dois arquétipos. Em vez de confrontar a persona agressiva da outra parte, optar pela falta de reação e reconhecer sua sombra, controlando seus impulsos em vez de reprimi-los, demonstra maturidade espiritual. O silêncio diz: "Não vou ser parte deste jogo." A individualização implica moldar uma versão autêntica de si mesmo, reconhecendo os recantos escuros do seu interior. O silêncio diante da falta de respeito mostra que você é uma pessoa consciente e não alguém que reage automaticamente. Esse silêncio pode ser perturbador para a outra parte, pois eles não recebem a reação esperada. Como resultado, ela fica sozinha com suas batalhas internas, enquanto você evita a influência de sua mente. O silêncio consciente é também uma poderosa ferramenta para reconstruir seu território pessoal. Pessoas que não te respeitam geralmente tentam estabelecer domínio, puxando você para seu jogo. Como Carl Jung observou, a verdadeira transformação vem da consciência interna e não das circunstâncias externas. Seu silêncio sinaliza a essa pessoa os limites de seu comportamento, pois você consegue transmitir uma mensagem clara sem palavras. Suas ações não definem seu valor. Esse tipo de mensagem é transmitido não por palavras, mas pela sua atitude. E as mensagens mais duradouras são expressas mais por atitudes do que por palavras. Além disso, o silêncio não é apenas uma forma de defesa, mas também uma ferramenta de aprendizado. Nos momentos de silêncio, você percebe tanto suas limitações quanto as verdadeiras intenções da outra pessoa. Na profundidade psicológica dos pensamentos de Jung, esse poder de observação protege a pessoa de si mesma e de seu entorno. Com seu silêncio, você se torna consciente da estrutura e não dos eventos. E com essa consciência, você consegue sentir muito melhor quando deve se pronunciar, quando deve permanecer em silêncio e quando deve se distanciar totalmente daqueles que não te respeitam.
É por isso que o silêncio nem sempre significa ausência de som. Às vezes, é a resposta mais alta. Eu não sou digno disso, e essa resposta muitas vezes é suficiente para colocar a outra parte em seu lugar. 2. Estabeleça limites. Proteja esses limites. Para realmente entender quem você é na vida, primeiro você precisa saber onde você começa e onde termina. Isso só é possível ao estabelecer limites pessoais. Carl Jung afirma que, no processo de individualização, o ego pode alcançar seu próprio centro quando o indivíduo consegue se desvincular do mundo exterior. Pessoas que não respeitam você frequentemente atacam aquelas que não têm limites claros, pois estas não conseguem ou não querem perceber o que os outros aceitam e o que não. Quando uma pessoa saudável comunica claramente o que é permitido em seu ambiente, não apenas cuida de si mesma, mas também estabelece um quadro psicológico para as pessoas ao seu redor. Esses quadros constituem um escudo invisível que protege a integridade espiritual do indivíduo. Estabelecer limites não é apenas uma questão de dizer não, é também a afirmação do seu valor, a aceitação da sua identidade e a expressão clara do significado da sua existência. No contexto do arquétipo da sombra de Jung, quando uma pessoa não estabelece limites, ela acumula raiva reprimida, mágoas e um sentimento de inutilidade. Essa energia acumulada pode, com o tempo, explodir ou queimar a pessoa por dentro. Os limites são, portanto, um elemento crucial para o equilíbrio, evitando essa acumulação interna. Quando você enfrenta falta de respeito, usar mensagens diretas e claras, como "você não pode falar assim" ou "eu me sinto desconfortável quando você age assim", reflete o valor que você se atribui. Não é apenas uma reação, é uma declaração da sua integridade pessoal. As relações interpessoais requerem reconhecimento mútuo da existência do outro. No entanto, algumas pessoas, consciente ou inconscientemente, tentam exercer controle, violando os limites dos outros. Esse comportamento contemporâneo está alinhado com o que Jung definiu como projeção da sombra. A pessoa projeta seus aspectos sombrios em outra para obter vantagem sobre ela. Portanto, estabelecer limites não é apenas uma defesa pessoal, é também a devolução da sombra que foi lançada sobre você. Essa reflexão interrompe a manipulação, pois agora a outra parte deve lidar com a desaprovação que recebe de você. Este é o momento em que começa a verdadeira transformação. Proteger seus limites às vezes é mais difícil do que estabelecê-los. As pessoas frequentemente ignoram os primeiros sinais de alerta. Elas continuam testando seus limites, apesar de já estarem estabelecidos. É nesse momento que a consistência se torna crucial. Os limites começam a ter significado apenas quando são constantemente aplicados. De acordo com o pensamento de Jung, um indivíduo não pode ser plenamente definido sem se identificar com seu centro interno. Manter limites é, portanto, não apenas uma habilidade interpessoal, mas também um resultado de uma postura espiritual. Quando alguém tenta manipular, menosprezar ou reprimir sua identidade, a decisão de se afastar em silêncio ou encerrar a conversa é um sinal de sua fidelidade aos seus limites. Essa fidelidade constrói as bases do respeito pessoal, pois se você não cuida de seus valores, esperar isso dos outros se torna apenas uma ilusão. É importante entender que estabelecer limites não leva a conflitos, mas sim à criação de relacionamentos saudáveis. Verdadeiros vínculos se baseiam no respeito mútuo. Esse respeito é resultado da abertura e não do medo. Uma pessoa que conhece seus limites, geralmente, respeita também os limites dos outros. Por outro lado,
Aqueles que não conseguem alcançar esse equilíbrio psicológico podem experimentar tanto ser humilhados quanto humilhar outros. Carl Jung enfatiza que a verdadeira conexão com os outros pode ocorrer quando um indivíduo reconhece seu lado obscuro. Estabelecer e defender limites é a base de uma vida consciente, que reconhece plenamente sua escuridão. A maneira mais valiosa de mostrar às pessoas que não te respeitam qual é a sua posição é demonstrar claramente seus limites. Você faz isso através de palavras, postura e, acima de tudo, consistência. É importante falar de forma clara e direta, evitando a agressão passiva. A força da comunicação não está apenas no conteúdo da mensagem, mas no nível de consciência que a caracteriza. De acordo com a perspectiva de Carl Jung, a coerência interna e a consciência do indivíduo têm um impacto direto na forma como você se comunica. Falar de maneira clara e firme quando você é desconsiderado não é apenas uma habilidade de se expressar, mas também uma defesa espiritual que protege sua essência. Comportamentos passivo-agressivos, sugestões com intenções ocultas, o silêncio ressentido ou comentários desagradáveis podem trazer alívio emocional temporário, mas a longo prazo podem minar seu valor e enviar à outra parte um sinal ambíguo. Por outro lado, uma definição clara de limites, a expressão concreta de pensamentos e a demonstração de sua força por meio de uma comunicação consciente, em vez do silêncio, trazem maior compreensão. Pensamentos carregados de emoções, que Jung chama de conceito de sombra, frequentemente se manifestam em comportamentos passivo-agressivos. A pessoa, ao tentar evitar confrontos diretos, transmite indiretamente suas frustrações reprimidas. Essa abordagem ameaça tanto a integridade espiritual do indivíduo, quanto cria desconfiança nos relacionamentos. O verdadeiro poder não está em esconder a raiva, mas na capacidade de transformá-la e expressá-la. Por exemplo, quando alguém demonstra falta de respeito, em vez de encará-lo de forma hostil e dizer: "Suas palavras me irritam, por favor, seja mais cuidadoso", é melhor admitir seus sentimentos de forma honesta e responsável. Segundo Jung, essa forma de se expressar revela o eu consciente e reflete o respeito que a pessoa tem por si mesma e pelos outros. A comunicação aberta serve como uma bússola, não apenas em momentos difíceis, mas também em qualquer fase do relacionamento. Quando você compartilha seus sentimentos e necessidades de forma clara, em situações de violação de limites de respeito, você não apenas cuida de si mesmo, mas também oferece à outra parte uma oportunidade de crescimento. Na teoria de Jung, todas as interações podem ser vistas como um processo de reflexão mútua. Em outras palavras, ao apontar para alguém que o seu comportamento o faz sentir-se menosprezado, você o leva a refletir sobre suas próprias ações. Esse reflexo permite a construção de relacionamentos em bases claras e saudáveis. Por outro lado, comportamentos passivo-agressivos embaçam esse espelho, forçando a outra pessoa a uma postura defensiva e criando obstáculos no caminho para uma transformação construtiva. Usar uma linguagem sincera e aberta não elimina conflitos, mas permite que sejam resolvidos de forma construtiva. Muitas pessoas acreditam que podem proteger seus relacionamentos reprimindo seus sentimentos. No entanto, essa repressão se acumula dentro delas e leva a reações explosivas. Jung diz que toda emoção reprimida cresce na sombra, lentamente destruindo a personalidade de dentro para fora. A comunicação aberta ilumina essa sombra. Quando você se sente ignorado, expressar sinceramente suas emoções, por exemplo, através de declarações como: "Essa situação me fez sentir sem valor, eu não quero sentir isso",
fortalece sua resistência psicológica e evidencia a dinâmica do relacionamento. Isso não é uma aceitação passiva, mas uma ação consciente. Falar de forma direta e clara exige coragem, pois abre espaço para que a outra pessoa enfrente verdades desagradáveis. No entanto, não se pode esquecer que a agressão passiva geralmente decorre do medo. Por outro lado, a comunicação aberta expressa confiança. Como observou Jung, o que não é consciente torna-se destino. Emoções vagas eventualmente se transformam em situações que fogem ao controle. Portanto, uma das metodologias mais eficazes para afirmar-se diante daqueles que não o respeitam é compartilhar sinceramente e abertamente seus sentimentos, expressando-os de forma direta, não indireta. Essa postura não só faz com que você ganhe respeito, mas também leva a relacionamentos mais maduros, autênticos e tranquilos. Ao ler, mantenha o espelho para mostrar a ele seus próprios rostos. A negatividade que encontramos nos relacionamentos humanos não é apenas o resultado de comportamentos externos, mas muitas vezes o produto de processos inconscientes. O princípio do espelho, proposto por Carla Faria, ressalta que os comportamentos que você encontra ao seu redor estão intimamente ligados à sua vida interior. Quando alguém não te respeita, isso não é apenas uma informação sobre o caráter dela, mas também sobre sua reação a tal comportamento. Por isso, manter um espelho à frente de quem violou seus limites diz mais sobre como você faz isso do que sobre como ela te percebe. Ao invés de ignorar comportamentos inadequados, confrontá-los dá a essa pessoa a primeira oportunidade de encarar conscientemente o que está fazendo. Manter o espelho não é uma questão de acusação, mas de construção de consciência. A maneira mais eficaz de segurar um espelho à frente de alguém é refletir diretamente e de maneira não crítica suas atitudes. Em vez de afirmar que ela sempre se comporta dessa maneira, vale a pena usar formulações claras e observacionais, como "o que você acabou de dizer teve um tom paternalista", o que induz a reflexão sobre si mesma e não provoca uma reação defensiva. De acordo com os ensinamentos de Jung, uma pessoa pode mudar suas atitudes apenas como resultado de uma atenção consciente. Algumas pessoas podem passar a vida inteira sem perceber seu comportamento tóxico, já que as pessoas ao seu redor ou permanecem em silêncio sobre isso ou expressam isso de forma indireta. No entanto, a pessoa consciente é aquela que tem a coragem de fazer os outros perceberem suas atitudes. Essa coragem apoia o equilíbrio psicológico nas relações. Manter um espelho pode ser tão poderoso quanto o silêncio, mas esse silêncio é uma expressão consciente. Quando você reage à falta de respeito da outra pessoa, não com ironia, mas com determinação e força de confrontação, você realmente devolve a ela o que essa pessoa reprimiu em seu interior. O arquétipo junguiano da sombra se refere à pessoa que reprime aspectos de si mesma que não consegue aceitar, refletindo-os em outros. Manter o espelho nas relações significa que você não possui a sombra que ela reflete externamente, mas, pelo contrário, você revela essa sombra a ela. Essa abordagem muitas vezes é surpreendente, pois quando uma pessoa revela o que deseja ignorar no mundo ao seu redor, aos olhos de outra, ela realmente se encontra consigo mesma. Esse encontro é o primeiro passo em direção à transformação. Essa abordagem não busca vingança nem provar superioridade. Enquanto isso, o objetivo é limpar os relacionamentos e construí-los sobre bases sólidas. A pessoa que segura o espelho não tem a intenção de ferir a outra, mas sim de despertá-la para a sua consciência.
Usar expressões profundas, porém delicadas, como "você não me respeitou", devido a evitar seu próprio sentimento de inadequação, tem o potencial de quebrar os mecanismos de defesa mental da outra pessoa e levá-la à reflexão. Na perspectiva terapêutica, segundo Jung, esse tipo de confronto é crucial para reconhecer os próprios aspectos internos. Ninguém pode sair à luz do dia sem enfrentar sua sombra. Ao segurar esse espelho, você se torna um catalisador no processo de transformação dela. Uma das maneiras mais eficazes de colocar alguém que não te respeita em seu devido lugar é mostrar a ele mesmo através das situações que ele te impôs. Essa não é uma postura excludente, mas transformacional. O processo de segurar o espelho é uma forma de aumentar a consciência que vai além do estabelecimento de limites. Graças à sua clareza, essa pessoa caminha para reconhecer suas próprias fraquezas. Embora as respostas nem sempre estejam presentes, isso é um forte passo em direção ao seu crescimento pessoal e à integridade espiritual. Como afirmou Jung, enquanto o homem olha para fora, ele sonha. Quando ele olha para dentro de si mesmo, ele desperta. Ao segurar o espelho, você dá a alguém a chance de despertar pela primeira vez. Saibam que nem todos merecem a sua presença. Um dos passos espirituais mais importantes na vida é compreender que você não precisa manter todos por perto. O legado existencial de Carl Jung aponta que entrar em contato com o seu próprio valor interno te liberta das expectativas externas. Estar próximo de todos, esperando que todos te entendam, é como desperdiçar seus recursos espirituais. A maneira como as pessoas te tratam reflete o seu estado interno. No entanto, o quanto você permite a elas é um indicativo das suas próprias limitações espirituais. Por isso, às vezes, a resposta mais saudável é não uma palavra, mas a distância. A distância mostra que ambas as partes estabeleceram seus limites, o que ajuda a evitar relacionamentos desgastantes. Manter distância não é um ato de hostilidade, mas uma manifestação de autoconsciência. Um passo calmo e consciente em direção à distância de alguém que não demonstra respeito é uma maneira de proteger sua identidade, sem absorver o caos espiritual dele. De acordo com o pensamento de Jung, o equilíbrio interno do ser humano é constantemente testado por interações externas. Manter a força espiritual diante de tais desafios é, às vezes, possível quando se opta pela distância em vez da proximidade. Aceitar tudo geralmente significa abrir mão da própria verdade. A verdadeira maturidade se manifesta na habilidade de manter uma distância saudável, sem ferir ninguém, ao mesmo tempo em que cuida de si mesmo. Pois nem todos devem ter acesso ao seu espaço espiritual. Alguns devem apenas observar de fora. A distância nas relações não é apenas uma barreira física, mas também psicológica. Essa barreira é uma maneira silenciosa, mas poderosa, de expressar: estou aqui. Você deve ficar aí, porque agora você me machuca. Na jornada interior que Jung descreve como o processo de individuação, descobrir a si mesmo leva ao desaparecimento das dependências externas. A proximidade imutável com pessoas que não o respeitam faz com que você comece a duvidar do seu valor. Por isso, a distância não é uma punição, mas uma necessidade para cuidar da saúde espiritual. Independentemente de quanto você se dedica aos outros ou de quanto os ama, em situações de falta de respeito, retirar-se torna-se essencial. A distância estabelecida também funciona como um reflexo para os outros, pois ao se afastar, eles começam a perceber o valor da sua existência. Essa consciência pode não estar presente em todos, mas é fundamental que você proteja seu espaço.
Como Jung disse, a integridade espiritual do ser humano não decorre da aceitação externa, mas da harmonia interna. Manter relações desrespeitosas perturba essa harmonia, afastando a pessoa de si mesma. No entanto, a distância pode ser o espaço em que se reconstrói a harmonia. Não importa quão perto as pessoas estejam, se elas começam a te consumir, essa proximidade torna-se um fardo. Retirar-se corajosamente nesses momentos é, na verdade, um triunfo interior. A consciência de que nem todos merecem seus sentimentos é uma aceitação espiritual. Essa aceitação torna você consciente e não arrogante. Como Jung observou, ninguém consegue amar verdadeiramente outra pessoa sem antes confrontar a si mesmo. Continuar oferecendo proximidade a alguém que te menospreza leva você ao vazio interior e ao esgotamento espiritual. Por outro lado, a distância é a melhor maneira de preservar o respeito por si mesmo. Ao expressar sua força pelo silêncio, você estabelece limites com sua distância, e essa linha é o escudo mais forte que te protege daqueles que te consomem, ao mesmo tempo em que te abre para aqueles que realmente merecem seu valor. É essencial que os outros permitam que você perceba a força de sua presença. O verdadeiro poder não está em ser visível. Trata-se de ser sentido, mesmo que você não seja notado, mas com um efeito inconfundível. Segundo Carl Jung, a presença de um indivíduo impacta de forma muito mais profunda do que palavras ou ações. O conceito de arquétipo de Jung indica que cada pessoa carrega dentro de si um símbolo coletivo e uma energia. Neste contexto, a determinação interna do indivíduo, a serenidade inabalável e a autorrealização geram vibrações no inconsciente das pessoas ao seu redor. Essa é a maneira mais silenciosa, mas também a mais poderosa, de se afirmar frente àqueles que não te respeitam. Simplesmente seja você mesmo, mas com uma presença tal que até mesmo sua ausência seja sentida. A chave para chamar a atenção deles para o poder de sua presença é superar a necessidade de provar qualquer coisa. A pessoa que conhece seu valor não sente a necessidade de convencer os outros constantemente sobre quão boa, justa ou poderosa é. Segundo Jung, tais ações refletem uma fraqueza do ego. No entanto, o indivíduo que está internamente integrado é ouvido mesmo quando está em silêncio, e sua presença é levada a sério, mesmo que não expresse seus pensamentos. A energia que emana é, na verdade, mais forte do que palavras ainda não ditas. As pessoas que não te respeitam começam a mudar não no momento em que te perdem, mas quando percebem sua verdadeira natureza. Essa consciência não reside em seu silêncio, mas na essência profunda que se esconde por trás da sua falta de palavras. Conquistas externas, títulos ou status social desempenham um papel nas interações, mas, segundo Jung, o verdadeiro indicador de valor é até que ponto o indivíduo se conecta com sua própria verdade interior. Quando você segue seu próprio caminho e mantém sua integridade pessoal, as pessoas ao seu redor reconhecem quem você realmente é. Não por palavras, mas por vibrações. Isso vai além do simples carisma ou da tentativa de impressionar os outros. É uma frequência espiritual. Agir com essa consciência naturalmente diminui a falta de respeito ao longo do tempo, pois diante de uma personalidade poderosa, comportamentos humilhantes se tornam insuportáveis. Essas pessoas ou se transformam ou se afastam. É crucial entender que aqueles que não te respeitam muitas vezes têm medo do seu poder. Segundo Jung, as pessoas desvalorizam ou ignoram os outros para esconderem suas próprias fraquezas.
Mas quando você se torna consciente da sua própria existência e a celebra, os mecanismos de defesa deles deixam de funcionar, pois você não precisa da aprovação deles. Esse estado de liberdade envia a outra parte uma mensagem clara e silenciosa. Estou aqui na minha integridade, independentemente de você notar. Essa postura reflete a liderança interna dessa pessoa. A melhor maneira de fazer os outros perceberem o poder da sua existência é simplesmente sendo você mesmo, sem sentir a necessidade de demonstrar esse poder. De acordo com os ensinamentos de Jung, a transformação começa com a mudança interna e não com a intervenção externa. Quando você direciona a atenção para si mesmo, começa a ser respeitado. A pessoa que se respeita não permanece em relacionamentos tóxicos de maneira automática. Você não precisa gritar, se justificar ou provar a eles o seu valor. Basta que você seja plenamente você mesmo, sem exceções e de acordo com a sua verdadeira natureza. O peso da sua existência molda uma realidade que vai além das palavras. Diante dessa realidade, as pessoas ou começam a se ajustar ou se retiram silenciosamente da sua vida. Queridos, evoluam, elevem-se acima das limitações deles. Segundo Carl Jung, a verdadeira força do ser humano reside na busca de descobrir e realizar seu potencial interno, e não na capacidade de mudar o mundo externo. A resposta mais eficaz e nobre à falta de respeito dos outros é focar no desenvolvimento pessoal e alcançar um nível de maturidade intelectual e espiritual que lhes é inalcançável. Quando uma pessoa eleva seu valor interior, os olhares desdenhosos e as atitudes protetivas do ambiente se tornam menos significativos. Nesse momento, as limitações deles deixam de te afetar. Pelo contrário, sua força, mesmo se desenvolvendo em seu silêncio, começa a incomodá-los. Afinal, chega um momento em que até aqueles que te menosprezam não podem mais te ignorar. Enquanto eles permanecem em estagnação, você colhe os frutos do seu sucesso. O desenvolvimento pessoal não se limita apenas às conquistas profissionais. Dentro da concepção de autorrealização segundo Jung, isso significa que o indivíduo reconhece sua inconsciência, enfrenta suas sombras e busca coerência interna. Em outras palavras, o verdadeiro desenvolvimento não se resume apenas a acumular conhecimento ou habilidades. Inclui também o desenvolvimento da inteligência emocional, da intuição e da profundidade espiritual. Aqueles que não te respeitam, muitas vezes, lidam com complexos não resolvidos em seus mundos interiores. Quando você embarca nesse processo de crescimento, eleva-se a alturas que são invisíveis e incompreensíveis para eles. E, ao olhar por essa perspectiva, o que eles dizem deixa de ter importância. Muitas pessoas na sociedade tentam se sentir melhor, menosprezando os outros. Jung interpreta esse comportamento como um mecanismo de defesa do ego. No entanto, quando você se volta para o seu interior, em vez de para o ego, você se liberta de falsas guerras de superioridade. Nesse momento, você para de lutar porque não tem mais um oponente. À medida que você se desenvolve em sua jornada espiritual, a atitude protetora dos outros se torna apenas um sussurro distante. Ao descobrir a verdadeira profundidade da sua voz, em vez de se irritar pela falta de compreensão deles, você começa a ver suas limitações como um processo natural. Às vezes, colocar em seu lugar aqueles que não te respeitam não exige uma reação física ou verbal, mas sim tornar-se inacessível. Para aqueles que seguem o caminho de Jung, essa inacessibilidade não é um sinal de arrogância, mas sim
um nível de liberdade espiritual, pois você não vive mais para responder a eles, mas para se realizar. Isso significa que você avança sem buscar reações, mas sim visões. Esse progresso leva a uma situação em que as pessoas ao seu redor começam a te admirar, mas também a ter compaixão. Aqueles que antes te ignoravam começam a pronunciar seu nome em voz alta, mas você agora está em um nível completamente diferente de sabedoria. A atitude mais nobre que se pode adotar em relação àqueles que te desmerecem é a transformação de si mesmo. Ninguém pode mais manter uma atitude protetora em relação a alguém que descobriu seus recursos internos, que enfrentou suas próprias sombras e realizou seu potencial, já que vocês não compartilham mais o mesmo plano. Como Jung ensinou, a verdadeira transformação começa em nós e tem um efeito dominó no mundo exterior. Se você deseja responder àqueles que não te respeitam, afaste-se deles e siga seu caminho. Um dia, quando você estiver caminhando em direção às estrelas, eles ainda estarão lá, onde te odiavam. E então você dará a eles a resposta mais eloquente. Neste vídeo, discutimos 7 maneiras de se impor diante daqueles que não te respeitam, segundo Carl Jung. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais conteúdos interessantes. Se você quiser nos apoiar, pode se juntar a nós clicando no botão Juntar-se. Até a próxima vez. Obrigado.